Saudações, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui reunidos em torno de um ideal edificante, elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai Celestial por esta permissão e agradecendo ao Mestre Jesus por nos envolver permanentemente no seu amor. Continuamos com o tema central do mês de novembro de 2021, do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM, com um tema maravilhoso, Bênção do Intercâmbio Mediúnico. Hoje estará conosco o querido irmão Edivaldo Dias, que nos falará do tema Por que formar um grupo mediúnico? Trazendo excelentes reflexões para todos nós, sobretudo aqueles que trabalhamos no setor mediúnico de nossas casas espíritas. Que a paz, a harmonia possam reinar neste momento doutrinário, envolvendo encarnados e desencarnados, na amorosidade, na tranquilidade e na boa intenção de aprender e crescer. Seja muito bem-vindo, Edivaldo. Muito obrigada por toda a sua colaboração com a nossa casa e com a causa da doutrina espírita, a causa de Jesus. Passo a palavra a você, rogando ao Pai Celestial que te ilumine sempre e que neste momento ilumine as suas palavras para que elas nos cheguem ao coração e à mente. É com você. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Boa tarde a todos os trabalhadores do NEPOM e aos participantes deste canal. E neste momento, rogamos ao Mestre Jesus que nos envolva em sua paz. Que assim seja. Como é sabido de todos vocês, no mês de novembro, o NEPOM trabalha a mediunidade. E este ano escolheu como fundamento para a pesquisa o trabalho de Carlos e Vera Copete, trabalho mediúnico, desafios e soluções. A nossa parte que nos cabe, trata-se de nós respondermos a 4 perguntas. A primeira delas, por que formar um grupo mediúnico? Por que a casa espírita precisa formar um grupo mediúnico? O Carlos Copete, no início do livro, ele faz a seguinte abordagem. São motivos básicos para a formação de um grupo mediúnico, o estudo e a prática do espiritismo. A indagação também se refere aos seus objetivos. Primeiro eu quero colocar que ninguém deve se predispor a praticar algo que não tenha conhecimento. Só à luz do conhecimento obtido sobre algo é que pode promover ao ser exercer a prática daquilo que estudou, que entendeu. Senão, você irá fazer uma prática de forma empírica. Você não sabe, não conhece, e você está à mercê de várias condições e fatores que poderão te levar ao sucesso ou ao insucesso. Isso é o que nós haveremos de observar ao longo desse trabalho. A segunda pergunta ele faz: por que os espíritos necessitam de atendimento mediúnico?
o Carlos Copete faz até uma observação bem interessante. Parece natural que os espíritos necessitados, estando no mundo espiritual, sejam atendidos por espíritos bons, lá mesmo, sem a necessidade de se comunicarem em grupos mediúnicos. Essa é uma pergunta que a maioria dos dirigentes mediúnicos devem observar, porque, no meu caso, não são poucos os iniciantes, né, que fazem esse questionamento. Por que um trabalho mediúnico, os espíritos trazerem, às vezes, alguns espíritos para que nós encarnados possamos esclarecer? Não parece um certo antagonismo quando eles estão superiores a nós? Não é verdade? É uma pergunta que André Luiz, inclusive, também iniciando as suas atividades, ele faz ao seu mentor espiritual. Ele pergunta a André Luiz: por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição do trabalho desse teor? Observa André Luiz. E o seu orientador espiritual, o Alexandre, ele faz a seguinte resposta. Ele dá a seguinte resposta: não é um recurso imprescindível. Temos vários agrupamentos de servidores em nosso plano, dedicado exclusivamente a esse gênero de auxílio. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais interessante, em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas zonas das sensações na crosta terrestre. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. É uma observação do orientador para que cabe bem até nos dias de hoje, porque muitas casas espíritas estão apressados para abrir as suas atividades e para fazer os seus trabalhos mediúnicos, como que eles não pudessem ser feitos no plano espiritual. Podem sim, podem sim. Pode demandar um pouco mais de tempo. Os sofredores podem sofrer um pouquinho mais, os orientadores terem que trabalhar um pouco mais, encontrando mais obstáculos e vencendo mais obstáculos, mas não é imprescindível esse contato do plano espiritual com o plano encarnado. Agora, que ele auxilia e muito, isso nós vamos ver a razão do porquê, ok? Sobre esse assunto, o irmão Jacó, ele traz uma observação bem interessante, esclarecendo esta dúvida que os iniciantes têm. O irmão Jacó, em companhia de Guilhom Ribeiro e de Caibé Schubel, uma observação do livro, que os infortunados ali diante de nós eram perseguidores sombrios, não padece dúvida. Não viam os benfeitores que ali se acorriam para melhorar-lhes as condições. Reparei então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados. Não obstante as irradiações brilhantes que lhe marcavam a individualidade. Notavam-me a presença entre os
ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos preparatórios da espiritualidade superior. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Ao passo que nenhum deles lhe era visível, apesar de tudo, da claridade que os orientadores espirituais que haviam trazido, né, Jacó, Guilherme Ribeiro e o Caibé Schubert para o trabalho, para auxiliar no trabalho, começa a observar Caibé de que, apesar dos orientadores espirituais trazer a sua luminosidade individual, que configurava a sua moral elevada, eles eram invisíveis aos ignorantes. E que ele, Caibé Schubert, com uma certa mágoazinha, ele observava que, apesar deles ter a luz, não eram visíveis. E ele, com a pouca luz que já tinha, mas o desejo de trabalhar na prática do bem, que era essa a elevação que fez com que eles fossem solicitados a participar do trabalho, eles se tornavam visíveis aos irmãos inferiores. Então, o plano espiritual precisava de Caibé Schubert, precisava do irmão Jacó, precisava de Guilherme Ribeiro para ter essa possibilidade de atividade, vinculando o irmão inferior a eles, promovendo esse choque para que eles pudessem, então, ouvir e ser o transmissor dos orientadores espirituais. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Há espíritos ainda em processo de dor na erraticidade. Muito. E nós podemos observar quantos irmãos desencarnam ou partem dessa vida, né, que estão internados em hospitais, sofrendo, e eles não tiveram nenhum preparo, não têm a ignorância que eles ainda estão, ainda deles faz parte, não dá a ele nenhuma condição de entendimento com relação ao se preparar para a morte. Eles não sabem o que é a vida futura, eles não conhecem o processo reencarnatório, eles não sabem da eternidade do espírito, desconhecem tudo isso. Então eles continuam vinculados ao corpo físico, eles não querem sair. E eles estão presos. E quantos irmãos estão presos em dores? E tem um livro muito importante, me perdoe agora não me lembrar o nome, que fala de que alguns irmãos são tão sofredores e que se comprazem das orientações que recebem dos médicos, dos diagnósticos que os médicos lhe dão, e que para ele é algo maravilhoso, e o indivíduo fica preso, quer goste desses diagnósticos, ou quer o sofrimento, ele quer a sua vida, e quantos passam e ficam nesse sofrimento por anos e anos e anos e anos. Outros nem percebem que desencarnaram. Nem percebem. E nós temos situações bem graves perispirituais, quando nós temos mortes repentinas, né? Mortes de acidentes, quedas de aviões, acidentes de automóvel em grande velocidade, o suicídio, que danifica um perispírito, e quando danifica o perispírito, aí as sensações, o indivíduo fica como que vivenciando aquela monoideia, como diz André Luiz, e ele não consegue se desvincular do corpo. Uns vão para casa, outros vão para o trabalho, outros vão continuar, e ele não tem a certeza, a convicção de que ele desencarnou, de que ele morreu do corpo físico, na matéria. Não. Ele, se for questionado, ele vai dizer que está vivo.
Eles só falam com as pessoas e as pessoas não respondem. É uma situação bem difícil. E outros por rebeldia, né? O indivíduo se compraz tanto na rebeldia que é aquele indivíduo que diz: não, eu vou usufruir, não, quem manda sou eu, não, eu sou o dono, quem manda aqui, quem sabe de tudo sou eu. Então, o indivíduo continua querendo dar as ordens e a rebeldia, o desejo na prática do mal é tão grande que ele nem sabe que deseja, nem sabe. Carlos Ibera Compete continua o esclarecimento dizendo: em função das diferenças vibratórias e fluídicas, tem dificuldade para perceber e ouvir os espíritos superiores que buscam auxiliá-los para encaminhá-los para os devidos hospitais de socorro. É uma orientação interessante. Eles não percebem. E nós vamos ter alguns exemplos. André Luiz vem trazer o exemplo aqui do irmão Marinho. O irmão Marinho, ele havia sido, inclusive, sacerdote na vida anterior. A mãe dele vai atrás de Alexandre, que é o orientador de André Luiz, pedir para que Alexandre busque ele numa reunião mediúnica, busque ele e ela, e procure fazer com que ele ouça os conselhos que ela tem para dar. Só que ele já havia participado, o irmão Marinho já havia participado de trabalhos mediúnicos em que ele não tinha, em que ela não teve a condição de se materializar para se tornar visível a ele. Observe. É preciso, então, e nós temos quantos casos? Quantos casos nós temos de irmãos que estão no sofrimento? Machões, arrogantes, prepotentes. E quando a gente fala, olha, a sua mãe aí está, e precisamos desse choque, quando ele vê a mãe, ele cai no pranto, cai no choro. Era isso que ela queria fazer com o seu filho, que estava impossibilitado até então de vê-la, não conseguia vê-la. E nós vamos encontrar um outro esclarecimento, que a série de André Luiz é espetacular em orientações. É uma série complementar aos estudos de Allan Kardec, sem dúvida nenhuma. É uma coleção maravilhosa que vai dar um esclarecimento mediúnico a tudo. Essas observações que são feitas pelo orientador, pelos seus orientadores, porque para cada livro ele traz um orientador, e é fantástico. São esclarecimentos notórios que todo mundo deveria fazer uso dessa leitura, da leitura dos livros de André Luiz. Nós vamos encontrar aqui agora ele trazendo mais uma orientação. Ele diz, ele agora está falando de Gaspar. Gaspar era um espírito obsessor. E eu vou fazer questão de ler para que haja um entendimento melhor. Quando a hora do amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar, espírito obsessor, à organização medianímica. Reparei que o sentido do insensível perseguidor ganhavam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram deles subitamente acordados e intensificados, parecia um sonâmbulo despertando. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, mas acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. Essa é interessante, porque observe, é uma demonstração
do que nós praticamos na reunião mediúnica. E ele faz uma comparação com o sonâmbulo, porque às vezes, quantas vezes nós, o magnetismo, através do sonambulismo, atuando no sonambulismo, induzindo ao sono um médium, e esse médium, ele percebe então no mundo espiritual. Mas aqui é o contrário, é quando ele está despertando que o magnetismo começa atuando sobre ele, buscando reavivar nele as percepções, e ele começa então despertando. É isso que acontece com os obsessores quando chegam a um trabalho que há o choque anímico entre o médium ou a médium e o obsessor. É algo impressionante, é algo maravilhoso. Ele passa então a ter todos o seu sensorial em funcionamento. Audição, visão, olfato, percepção de tudo. E ele então discute como que ele tivesse vivo. Aí ele percebe, puxa, então o que é que eu estava fazendo? Então quer dizer que eu morri? Aí ele desperta para a realidade. Não, meu irmão, nós dizemos não. Você não morreu, porque se você morresse, você não estava aqui falando comigo. Né? Você apenas mudou de padrão vibratório. Né? Aí nós esclarecemos de forma apropriada. Vamos então à terceira pergunta. Por que os encarnados participam de trabalhos mediúnicos? Agora não são os espíritos. Agora é por que os encarnados participam e precisam participar de trabalhos mediúnicos. É importante. Carlos e Vera Compete começam fazendo uma observação bem interessante. Infelizmente, há pessoas que iniciam atividades mediúnicas sem saber o porquê. Não sabem. Simplesmente estão trabalhando, estão participando. Outros frequentam durante algum tempo, sem saber o que estão fazendo, e permanecem desatentos ao que se passa ao seu redor. E quanto a isso, eu tenho até uma observação a fazer. Eu participei de um certo grupo mediúnico, em que tinha uma médium que todo mundo dava comunicação e aquela médium não dava. Todo mundo dava comunicação e aquela médium não dava. E aí eu perguntei, né? Por que fulana está sentada entre os médios comunicantes? Não, ela é médium. Ah, ela é médium. 3 semanas que ela não dá comunicação. Não, é que eu observei que vocês chegam muito junto dela. Não, é que ela diz que, ora ela diz que está sentindo frio, outros que o ambiente não está legal. Eu não vi ela falar nada, não vi ela dizer nada. Por que ela está... Ela foi escolhida para ser médium ostensiva. Ela já deu alguma comunicação? Não, ainda não. Mas ela é iniciante. Há quanto tempo ela é iniciante? Ah, já faz 6 meses que ela está atuando. 6 meses. Faz 1 ano que ela está atuando. Não, fulano, faz 1 ano que ela está. Faz 1 ano que ela está atuando. 1 ano. E ainda não deu uma comunicação. É um caso desse. E por que ela veio para o trabalho médico? Porque ela é uma frequentadora tão assídua, uma pessoa tão disciplinada, tão... Sem comentários. É o que acontece. Sem saber o que se passa ao seu redor. Porque nos trabalhos mediúnicos temos uma reunião posterior ao trabalho mediúnico. Nós questionamos algumas atividades, perguntamos se ouviu, se não ouviu. Mas mais na frente nós vamos abordar sobre esse assunto. Uma parte
dos que comparecem se dirige às atividades por curiosidade, gosta e fica. E não é verdade? E quem não gosta de ver fenômenos? Principalmente quando se trata de fenômenos que não são comuns. Não é, na vida comum você não vê um processo mediúnico natural acontecendo. Mas numa reunião mediúnica você vê. Então você pode ficar apenas se gostar, ser curioso e gostar e ficar. Mas é assim que deve ser a participação dos participantes de um trabalho mediúnico. São essas. Outra parte são as dores e os sofrimentos que os conduzem à busca de socorro na casa espírita. E aí essa é a maioria. A maioria das pessoas chegam à casa espírita por sofrimento. E pelo sofrimento descobrem às vezes que são médios e que precisam estudar. A maioria dessas pessoas que chegam por sofrimento, elas fazem o percurso natural. Elas estudam para depois participarem. E quando participam, geralmente corresponde à expectativa, quer seja como doutrinador, quer seja como médios ostensivos, quer seja como apoio, enfim, eles trabalham e trabalham bem. Mas precisam, lamentavelmente, chegam por sofrimento e suas dores, como são consolados, são aliviadas suas dores e são consolados, os seus sentimentos, seus sofrimentos são orientados e eles passam então a fazer parte interessante desse trabalho. E aqui está uma observação que Carlos de Vera faz, que é muito importante. Nem todas as instituições estabelecem requisitos, procedimentos ou rotina organizadas para o acesso ao grupo mediúnico, que requer seguramente um nível mínimo de conhecimento específico e preparo do assunto. Mas muita gente acha que ser médium ostensivo é simplesmente participar do trabalho. Eu já vi. Nós vamos falar mais para frente. A situação fica sem solução quando o grupo não promove estudo da mediunidade sobre a ótica espírita e, portanto, se dedica exclusivamente à prática mediúnica. É a volta do medianismo falado por Emmanuel. Indivíduos que não querem estudar a doutrina, que não querem estudar principalmente as orientações codificadas por Kardec, que é a razão e o bom senso, a lógica, sobretudo. Não é simplesmente dizer sim, é dizer sim porque sabe, é diferente. Muitas pessoas não querem dar comunicação de espíritos sofredores. Bom, e eles continuam. O objetivo norteadores da participação dos encarnados em atividades mediúnicas estão relacionados com o servir ao próximo e com o aperfeiçoamento individual necessário para ampliar o potencial de serviço com a educação moral. Aqui ele está falando dos objetivos. Eles iniciam a falar dos objetivos. Precisa que haja educação e que haja, em função dessa educação, dessa compreensão, desse estudo, que o indivíduo se eduque e busque se transformar, de modo a que haja uma elevação moral desse
ser para que ele possa render adequadamente aos trabalhos. Tão necessitados estão os planos espirituais, proporcionada pelos exemplos que a atividade mediúnica revela, que não são poucos. André Luiz vem trazer um exemplo muito interessante no livro Missionários da Luz. Vejamos o que diz o seu orientador. Olha o que ele diz. Mas quando é possível e útil, valemos-nos do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhe o coração para a espiritualidade, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Cabe, e ele continua, cabe à instituição espíritas promover condição para que as pessoas que se vinculam às atividades mediúnicas compreendam que aprender, educar-se e cooperar com a fraternidade são os objetivos que devem nortear os esforços dos interessados em trabalho com a mediunidade. Olha os objetivos aí, quais são. O que acontece é que quando esses irmãos, como dissemos, eles morrem no corpo físico ou desencarnam, e que eles ficam presos por conta da sua ignorância ou por conta da sua rebeldia, eles ficam presos à matéria, eles precisam do choque anímico, e esse choque anímico faz com que eles retornem às suas sensibilidades e percebam que já não estão no plano físico, que estão vibrando em um plano diferenciado do plano físico. Mas que a vida continua. A vida continua. Ninguém morre. Ninguém morre. Ele percebe isso. E quando ele percebe isso, ele desperta para a sua realidade espiritual. E ele tem a oportunidade, enquanto está no trabalho mediúnico, das doutrinações. Há um benefício tanto para o encarnado como para o desencarnado. Os orientadores espirituais se valem dos doutrinadores encarnados para dar orientação aos desencarnados, que servem igualmente para os desencarnados e para os encarnados. Então, aquele que está doutrinando primeiro a si próprio. Ele está trazendo as orientações necessárias para si próprio. Ele está dizendo para o outro, mas será que o outro não está trazendo para ele uma situação semelhante à que ele está passando? É isso que nós precisamos abordar. Os orientadores espirituais do plano mais elevado aproveitam a oportunidade para que o médium receba, através daquele espírito, trazendo uma necessidade dele, seja esclarecido, e aquele que esclarece ao espírito desencarnado e ao espírito encarnado, a do próprio médium. Aquela reunião que eu falei outrora, quando termina o trabalho mediúnico, que nós perguntamos, mas você viu aquela doutrinação? Ah, eu nem vi, foram tantas que eu nem percebi.
lamentavelmente, a maioria dos encarnados não percebem as orientações que estão chegando pelo plano superior e que nós, às vezes, somos os instrumentos das nossas próprias necessidades. Nós trazemos os esclarecimentos necessários a nós mesmos. É o que ele está dizendo aqui. E isso é fato, comprovado. E todos nós percebemos isso. Infelizmente, ainda não damos conta dessas necessidades. Não damos conta desse auxílio. Não damos conta de que recebemos aquilo que precisamos. Fazemos pouco caso. E quando chega uma hora de testemunho, aí nós vemos muitos médios se dispersando, indo para outros segmentos religiosos, alguns porque minha família toda faz parte, então não estou vendo nada demais na doutrina espírita, não está vendo nada demais porque não quer. Uns. Outros é a arrogância, a prepotência, o orgulho. Como eu ia dizendo anteriormente, há muitos médios que não gostam de dar passividade a espíritos sofredores, ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmo. O indivíduo não percebe que ele está ajudando alguém e que ele está se beneficiando com aquela própria ajuda que ele está dando a alguém. E aí o indivíduo não dá comunicação. Não dá, simplesmente não dá comunicação. Eu não quero, não quero. Ninguém é obrigado a nada. Faz aquilo que gosta. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, né, meus amigos? Sabemos disso. E a quarta e última pergunta é essa. Por que a tarefa mediúnica é interessante para a casa espírita? É uma pergunta interessante mesmo. Por que a tarefa mediúnica é interessante para a casa espírita? Os irmãos Carlos e Vera Compete começam fazendo o seguinte comentário. 2 aspectos fundamentais podem aqui ser considerados. As vantagens no âmbito individual, para os frequentadores e trabalhadores do centro, e as vantagens para o próprio centro como instituição. Então, ele está falando aqui no individual e no coletivo. Vamos entender o que ele está querendo dizer com isso e detalhar dentro da medida do possível. Quando uma pessoa, comenta ele, quando uma pessoa vai em uma casa acompanhada de um espírito sofredor ou obsessor, ambos são beneficiados com esclarecimentos e o serviço de passes oferecido pela reunião pública. E isso é fato. Olha, quando, como ele bem disse, alguém está em sofrimento, geralmente tem um processo obsessivo. Geralmente. Pode ser que não seja. Mas se alguém está tendo um problema e ele desconhece toda a doutrina espírita, todo o processo, ele pode estar sendo influenciado de tal forma que ele esteja sobre um processo obsessivo. É muito comum que isso ocorra. O indivíduo, quando vai à casa espírita, às vezes é permitido que ele entre com o seu obsessor, a depender do seu obsessor, senão ele fica na porta e o indivíduo entra, toma o passe. O obsessor é convidado a entrar. Se ele quiser, ele entra primeiro, dependendo da condição que ele ofereça. É bom que você saiba disso. Mas, via de regra, quando o indivíduo está vinculado a outro, quer ir aonde ele for.
Então, se ele for convidado a adentrar na casa espírita, ele vai adentrar na casa espírita. E ambos serão beneficiados, porque ele vai receber o passe, ele vai receber a água fluidificada, ele vai participar da doutrinária, que é uma reunião pública, mas que naquele momento da doutrinária, nós sabemos que há casos que o espírito obsessor precisa ser trabalhado, e se ele estiver presente e ele puder ter acessibilidade à casa, ter acesso à doutrinária pública, ele será beneficiado, porque os orientadores espirituais do plano espiritual encarregados da casa farão o trabalho necessário, quer no encarnado, quer no desencarnado, se ele se apresentar condição. Se ele não apresentar condição de entrar na sala junto com e o trabalho dele for um trabalho que necessite de algo mais fora o que é ofertado pelo trabalho da reunião pública e pelo passe, pela água fluidificada, este indivíduo poderá até ser encaminhado. Geraldo e Vera Compete faz a seguinte observação: quando a casa espírita, para usufruir das vantagens da atividade mediúnica, esta precisa ser realizada com base na orientação de Kardec, com bom senso e equilíbrio. Nós falamos há pouco com relação às orientações que norteiam a codificação espírita trazida por Allan Kardec. Porque o bom senso, a lógica e a razão está em tudo que foi assinado por Kardec. Tudo que é dito por ele, que é falado por ele como orientação, está à luz de um equilíbrio, de um bom senso e da razão. Porque ele recebeu assessoria para trazer essa codificação. Então, não é à toa que todas as orientações que estão contidas no livro dos médios, que diz como manipular a mediunidade, como trabalhar, como fazer, como trazer a mediunidade com Jesus e para Jesus, não tem como, se você fizer com o bom senso, a lógica e a razão de Allan Kardec, você estará fazendo aquilo que Jesus pediu para que você fizesse. Eles fazem uma observação bem interessante, porque ele diz o seguinte, Carlos Compete: a verdade que o intercâmbio mediúnico faz parte de nossas vidas diárias, pois conforme orienta o Livro dos Espíritos, na questão 459, de ordinário são eles que nos dirigem. E não é verdade? No caso do centro e da reunião mediúnica, para que esse coletivo possa ser adequado à manifestação, orientação e amparo dos espíritos do bem, são necessários o conhecimento e o preparo dos participantes como indivíduo. Precisamos, cada indivíduo, para que o coletivo da reunião mediúnica funcione adequadamente, nós precisamos fazer nossa transformação moral. Há algumas pessoas que dizem, mas mediunidade e ostensividade não tem nada a ver com a moral. Você pode exercer a sua ostensividade sem dar a passagem que você quiser, sem precisar trabalhar a sua moral. É fato. É fato. Mas você não estará trabalhando com Jesus e para Jesus. Porque para você trabalhar com Jesus e para Jesus, você precisa trabalhar lendo, estudando e compreendendo o que é a doutrina espírita. É por isso que nós falamos tanto
da necessidade do estudo do Livro dos Espíritos, do estudo do Livro dos Médiuns, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que sem isso você não faz a sua elevação moral. Se você não estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, você não faz a sua elevação moral. Se você não compreender quem são aqueles que fazem parte da escala espírita no mundo inferior, como é que você vai trabalhar o Livro dos Médiuns sem você compreender? Você precisa trabalhar o Livro dos Médiuns compreendendo o que está escrito no Livro dos Espíritos. Uma coisa está associada à outra, e você não fará uma coisa sem a outra. Você precisa de ter esse conjunto de entendimento. Você precisa estar a par de tudo que está se passando na reunião, para que você tenha um entendimento perfeito do que está acontecendo. Senão, você vai fazer uma reunião empírica. Já dissemos aqui e volto a repetir. A semeadura é livre, você faz como você quiser. Agora não esqueça de que a colheita é obrigatória. Ou seja, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Que a todos estamos subordinados. A todos. A todos estamos subordinados. Então é preciso compreender isso. É por esse motivo que se requer de nós, como os indivíduos, um comportamento moral e padrões de pensamentos elevados que nos habilitem a simpatia e proteção dos espíritos trabalhadores do bem. Como é que nós vamos gozar da simpatia do plano espiritual? Gozar a confiança do plano espiritual. Essa é a proposta de uma casa espírita, que, sediada em determinado local, seja um ponto de referência para o plano espiritual. Essa é a intenção. Vocês já imaginaram uma casa em que o plano espiritual, quando detecta um determinado problema em determinada região, ele diz: não, nós temos uma casa espírita de confiança nossa. Vá a determinada casa, que lá você será acolhido e lá tem trabalhadores do bem. Nossa, que fantástico! Mas para isso nós precisamos trabalhar a nossa individualidade. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou encarando a minha vida hoje? O que é que eu valorizo mais? É a vida material ou é a vida espiritual? Isso não quer dizer deixar de valorizar, deixar de buscar o melhor, o maior conforto, a melhor segurança, mas de forma honesta, lícita. Presta atenção. Se assim você o faz, não é demérito nenhum. É um direito que você tem em buscar o conforto, e você precisa sim, para você investir na segurança da sua família, na saúde, na educação, no bem-estar, no conforto. É natural. Mas, como é que você está fazendo isso? Você pratica o bem? Como é que você trata as pessoas? Você respeita as pessoas? Você respeita as diferenças? Os preconceitos? Você já está procurando eliminá-los da sua vida? E já eliminou algum? Todos? Ótimo. Se não, se esforce, meu irmão. Nos esforcemos para ofertar o melhor. Um trabalho mediúnico, ele tem que ter utilidade. Ele é um trabalho sério, que precisa, assim, ser considerado e ser trabalhado com respeito. Se você respeita aquilo que você é e aquilo que você faz,
Você vai respeitar o trabalho mediúnico e ele não tem nada de difícil nem de complicado para fazer. Mas é assim que você vai depender da individualidade para formatar um coletivo. Para quando o plano espiritual chegar, que fizer uma vibração para materializar uma mãe que precise se apresentar diante do seu filho, ela possa encontrar recursos naquele grupo mediúnico que, quando estiver em vibração, em um trabalho mediúnico fechado, ele funcione como um feixe e produza o necessário para que o plano espiritual possa dele colher tudo aquilo que ele necessita. Pensemos na responsabilidade que temos cada um para fazer e constituir um grupo mediúnico, para fazer parte dele. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, que assim seja.